Fala galera, meu nome é Thales. E aí meu povão, bem-vindos ao projeto Exatas TT e hoje vamos com a questão elétrica. Finalmente os circuitos elétricos aqui vão aparecer nas suas telinhas aí nos próximos meses antes do Enem. E não se esquece de se inscrever no canal do YouTube e quando terminar o vídeo passar lá no nosso Instagram, @projetoexatastt e seguir a gente lá, pois temos dicas sensacionais de matemática e física e dicas de estudo para o seu Enem. Vamos embora para a questão de circuito elétrico, associação de resistores na sua tela. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. E, inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor, transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Tá vendo aqui, galera, o circuito elétrico do famoso touchscreen? Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Galera, a gente tem uma associação de resistores, a gente está identificando, e aí esses resistores eles vão ter uma resistência equivalente de acordo com a disposição em que eles são colocados aqui no circuito. Então vamos analisar. Thales, como é que a gente faz o cálculo da resistência equivalente? Simples, a gente vai primeiro entrar no lugar da corrente elétrica para saber como é que vai ser o comportamento dela. Então vamos iniciar o nosso passeio, onde a gente vai estar se colocando no lugar da corrente elétrica, inicializar o nosso passeio aqui no nosso circuito. A gente sabe que a corrente ela flui dessa plaquinha aqui para essa, então nesse sentido, então do sentido negativo para o positivo aqui. Então vamos embora, a corrente ela vai partir daqui. Vamos lá, nós somos a corrente, que é representada pela letra I. Encontramos um nó, encontramos esse nó, então a gente vai dividir essa corrente em I1 e aqui vai uma parte da corrente em I2. Vocês estão vendo que esse I2 ele vai passar pela resistência de 4 kΩ e esse 1 vai passar pela resistência aqui de 4 kΩ, de maneira que temos dois resistores diferentes. Temos dois resistores cuja corrente teve que se dividir para passar por eles. Então, eles estão associados em paralelo. Esse resistor com esse estão associados em paralelo. Então, para a gente calcular a resistência equivalente desses dois, a gente faz o cálculo da resistência em paralelo. Thales, como é que a gente faz o cálculo da resistência em paralelo? Simples, galera. A resistência equivalente desse primeiro cálculo, vou chamar de resistência equivalente 1, desses dois resistores, vão ser o produto, 4 vezes 4, que são o produto das resistências. Esse resistor está com a resistência de 4 e esse aqui está com a de 4 também, dividido pela soma das resistências desses resistores. 4 vezes 4, galera, 16. E 4 mais 4, 8. 16 dividido por 8, temos 2 kΩ. Então, qual a interpretação disso? Esses dois resistores em paralelos poderiam ser substituídos por um resistor, no lugar de um deles, de 2 kΩ. Então vamos redesenhar o circuito. O ideal é que a gente redesenhe o circuito diminuindo ele para o lado da fonte. A fonte é essa aqui. Então seria ideal a gente substituir esse resistor aqui pelo resistor de 2 kΩ, que é resultado dessa associação em paralelo. Thales, se a gente fosse a corrente I2, a gente não poderia prosseguir esse caminho aqui de A para cá, não? Pergunta muito boa. Sim, galera. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que essa chavinha aqui, que está aqui aberta em A, ela está fechada. Porque aqui está falando qual é a resistência equivalente no circuito provocada em um toque que fecha o circuito no ponto A. Então, temos um toque que fechou aqui esse circuito. E galera, quando a gente fala fechar o circuito, a gente quer dizer criar uma ponte para a corrente passar. Então, a gente fechou aqui o circuito, fechamos o circuito, e a corrente I2, ela vai passar
ela vem por aqui e ela vai passar aqui, onde esse circuito foi fechado. Thales, por que I2 não passou direto? Porque a corrente, galera, é muito inteligente. Se ela passasse direto, ela ia ver que aqui tem um beco sem saída, ela não ia conseguir fazer a volta, porque essa chavinha está aberta. Não tem uma ponte para ela passar. Ah, Thales, mas aberto não quer dizer que ela pode passar, não. Não, galera, em circuito, quando a gente tem circuito fechado, é porque a gente está fechando a chavinha dele e está criando uma ponte para a corrente passar. Então, se aqui em B está aberto, ele não cria essa ponte, logo a corrente não vai vir para cá. Então, eu vou apagar essa setinha aqui, vou apagar, porque a corrente não vem para cá, a corrente vai toda aqui, ela dobra no ponto A. Então esse resistor é automaticamente excluído, porque a corrente não vai passar por ele. Eu vou redesenhar o circuito, excluindo aqui essa parte e substituindo esses dois resistores por um resistor de 2 kΩ. Vamos lá? Então, galera, substituindo aqui esse circuito por esse mais simplificado, que foi reduzido, temos aqui, ó, um circuito resultante com duas resistências, e aí vamos calcular a resistência equivalente dessas duas aqui para poder fechar a resistência equivalente do circuito geral. Vocês estão vendo que a corrente agora, fazendo um novo estudo da corrente, ela vai estar passando aqui por esses dois resistores. Uma mesma corrente passando por dois resistores. Eles estão associados em que, Thales? Muito bem, em série. Como é que a gente calcula a resistência equivalente 2 do segundo cálculo, da segunda associação? Como é que a gente calcula essa resistência equivalente 2 que está em série? Simplesmente a soma, galera, a soma das resistências dos dois resistores. Temos 2 kΩ mais 4 kΩ. 2 mais 4, resistência equivalente 2 e a resistência equivalente total, que coincidiu. 2 mais 4, 6. 6 kΩ é a resistência equivalente desse circuito inteiro aqui, dessa associação inteira de resistores. Vamos aqui marcar a letra C de chutei o bumbum do Enem. Letra C de corri para aprovação e tanto faz, só coisa boa. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Já começamos aí a nossa pegada em circuitos com associação de resistores. Vamos explorar um pouquinho mais essa parte, porque os circuitos são marca registrada do nosso querido Enem. Vamos embora com tudo? Segue a gente aí no Instagram, @ProjetoExatasTT, e inscreva-se no canal do YouTube, Projeto Exatas TT. Tamo junto, beijão, abraço, aprovação, é nóis, Projeto Exatas TT.